O seu lugar no mundo. Acampamento tribal das águias mortas. Shindai olhou para Hyla, pois como chefes eles compartilhavam um vínculo comum, aquele lugar na vida onde aqueles que amavam, e aqueles que não amavam eram mantidos em status semelhante. Que eles devem cuidar de cada vida, seja velha ou jovem, grande ou pequena, fraca ou forte. Sobre seus ombros repousava o destino de muitas vidas, e era um fardo que precisava ser carregado até que a vida fugisse do corpo. Então, quando Shindai chegou trazendo consigo 2 filhos reais de origem desconhecida que falavam o nome de um rei do qual muito se falava, mas pouco se sabia, proferindo palavras de mudança e unidade entre as tribos, prometendo que coisas impossíveis aconteceriam em poucos dias. Foi apenas por causa de seu respeito por ele por posição e reputação que ela não rejeitou essas coisas. Isso, e seus cavalos impossíveis. No entanto, agora ela foi confrontada com algo novo, novamente. Um buraco se abriu no mundo diante dela, um vazio negro e espiralado no qual uma criança entrava sem medo. Vamos, temos que ir, ok? Aqui, pegue isso, e coloque-o, para sua segurança. Aquele chamado Mare disse ansiosamente enquanto entregava um anel a cada um deles, e passava pelo portal com uma correria apressada que era realmente muito adorável se tudo não fosse tão de outro mundo. Ela olhou para ele olhou para ela com algo semelhante a uma espécie de pena respeitosa, como se dissesse: eu sei, realmente sei. E então ele atravessou o portal também. Sua tribo a observava, ela tinha uma longa reputação de coragem e sagacidade, mas mesmo os mais corajosos podem se assustar com terrores repentinos e grandes incógnitas que desafiavam o que conheciam do mundo. Ela respirou fundo, hesitou, Shindai voltou, seus olhos estavam arregalados como se ele tivesse visto as planícies eternas se espalhando diante dele. Venha, você tem que ver isso. Ele disse, e voltou. Hyla olhou ao redor para sua tribo. Se eu não retornar até o pôr do sol de amanhã, presuma que não retornarei, e selecione outro para governar em meu lugar. Ela disse, e com os olhos fechados, respirando fundo, e com muita ansiedade, ela atravessou o portal à sua frente. Ela abriu os olhos e olhou em volta. Era uma sala verdadeiramente enorme, as paredes eram mais lisas do que ela imaginava que poderiam ser, e havia grandes esculturas que só poderiam ter sido feitas por um deus, mostravam o rosto de seres aterrorizantes, mas atraentes. A dupla olhou em volta com uma espécie de reverência sagrada pela pura arte de tudo isso. Por aqui. Certifique-se de usar seus anéis, eles concedem imunidade a veneno, pelo menos por um tempo. Ela disse, e eles colocaram os anéis o mais rápido que puderam antes que Aura abrisse as enormes portas duplas, e eles vissem o interior. Era como se toda a riqueza do mundo estivesse reunida num só lugar. Moedas empilhadas até o teto, armas de valor incalculável, armaduras que apenas um ferreiro divino poderia ter forjado, joias que nenhum mortal em qualquer lugar do mundo poderia usar. Ela sentiu suas pernas ficarem fracas, Shindai agarrou seu ombro para firmá-la. Este é o tesouro. Aura disse. Na maioria das vezes, ninguém vem aqui além daquele cara. Ela disse, apontando para a figura estranha, sem rosto notável, apenas 3 buracos. Suas roupas eram estranhas, mas pareciam tremendamente caras. Guten Tag meine Frau und Männer. Ele disse, e fez uma saudação dramática, batendo os calcanhares com força. Willkommen e Meinen. Aura suspirou alto para interrompê-lo. Você sabe que Lord Ains disse para você parar com isso. Aura disse exasperada. Pareceu tirar o fôlego de seus pulmões. Ain, bem, sim, bem-vindo ao tesouro de qualquer maneira. Ele disse. Shindai me disse que sua tribo fica impressionada com a riqueza, essa riqueza é suficiente? Aura perguntou. Hyla assentiu em silêncio, seus olhos grandes como pires, suas orelhas se contraindo ao som de moedas tilintando quando elas colidiam umas com as outras. Só para ficar claro, não toque em nada a menos que seja dado a você. Aura disse. Ele pode ser um esquisito. Ela gesticulou para o ator de Pandora. Mas ele irá absolutamente esmagá-lo se você tentar roubar algo sobre sua proteção. Eu não vou. Hyla disse sem fôlego. A propósito, isso é apenas uma pequena fração da riqueza de Lord Ains. Para ele jogar fora centenas de milhões de moedas feitas de ouro maciço é trivial. Eu ouvi fazer isso uma vez por causa de um servo que
Bem, não importa isso, não há razão para envergonhá-la ainda mais. De qualquer forma, ele pode fazer isso, e isso não significa nada para ele. Aura acrescentou. O que esse número significa? Raila perguntou incerta. Qual? Aura perguntou. Milhões. Raila esclareceu. Ah, ok. Até onde vão seus números? Aura perguntou. Milhares. Ela respondeu. Ok, então você tem um único 1000, certo? Então você adiciona 99 a isso, e você tem 100 conjuntos de 1000, isso se ajusta ao que você sabe, não é? Aura perguntou com uma voz entediada. Sim. Ela disse hesitante. Então você pega 10 conjuntos desses 100.000, isso lhe dá 1 milhão. Se você tiver 500 conjuntos desse milhão, você terá 500 milhões, e isso não é nada para ele. Aura falou. Pela forma como o rosto de Raila ficou pálido, ela entendeu. Te disse. Shindai disse secamente. Isso é apenas dinheiro, isso não conta os itens poderosos que podem destruir o mundo como você o conhece, isso não conta as terras que ele governa ou governará em breve. Me siga. Aura disse, e os dois chefes, ainda boquiabertos com a arte inestimável, e as moedas incalculáveis, seguiram Aura e Mare para fora da sala. Ela os conduziu para uma pequena câmara alguns minutos depois. Vá em frente, sente-se. Ela disse, e apontou para uma mesa simples, mas bem feita. Mare, o mapa. Aura disse, e puxou a orelha do irmão. Oh, que irmã, ai! Ele disse, e puxou um mapa, e colocou-o sobre a mesa. Estava enrolado, e da direita para a esquerda, ela começou a desenrolá-lo diante dos olhos deles. Este é o reino dos homens-fera. Nosso mestre os quebrou sozinho, sem outros exércitos, em poucas semanas, depois de terem literalmente comido metade dos cidadãos do reino dracônico. Eles aparentemente destruíram seu próprio país, e estavam tentando sobreviver comendo humanos, e uns aos outros. Eles agora dependem dele para obter suprimentos, e apoio para restaurar seu país destruído. Isso foi há alguns anos, e ainda não restauraram o seu reino. Mare desenrolou um pouco mais, e Aura apontou para um ponto no mapa. É aí que o Império Baharut começa. Eles foram os primeiros a se submeterem como vassalos há alguns anos. Eles agora são completamente leais, e seus 80.000 soldados com armaduras pesadas, cavaleiros de grifos, e cavalaria, sem mencionar todos os seus conjuradores mágicos, obedecem ao nosso mestre. Os lançadores de magia referem-se ao nosso mestre geralmente como o deus da magia. Ele é adorado por Fluder Paradine como tal, o único humano a estender a mão e agarrar um feitiço de 7º nível, embora com alguma assistência, e ele não é nada comparado ao poder do nosso mestre. Este é o reino dracônico, meu mestre o salvou, e sua rainha está entregando seu país a ele como fosse uma província ou um vassalo. Primeiro foi um, depois foi o outro. Bah! Eu não sei, não acompanhei, de qualquer forma não importa, ela agora serve ele também, seja lá o que for. Aura disse com uma irritação infantil consigo mesma. Mare desenrolou ainda mais o mapa. Esta é Irrantel, a primeira cidade a se render ao meu mestre. Aura disse com orgulho. Com um feitiço ele destruiu um exército de 70.000 em um instante, e então outros 70 ou 80.000 morreram quando os monstros que ele criou com aquele feitiço atropelaram todos os outros. Shindai e Raila estavam igualmente pálidos enquanto o mapa se desenrolava. Este é o reino dos anões, eles agora também são vassalos. O servo do meu mestre destruiu quase toda a raça Quagoa, e forçou o resto a se render depois que eles se recusaram a ceder a primeira oferta feita a eles. Você sabe quantos foram necessários para matá-los, chegando a cerca de 10.000? Ela perguntou. Eles balançaram a cabeça, estavam mudos. Um único de nossos guardiões, usando uma arma de uma mão, ela balançou, eles morreram, o resto cedeu. Os anões também ofereceram sua própria rendição. Nessa mesma missão, meu mestre matou o rei dragão do gelo com um feitiço, e um de seus herdeiros, imediatamente quando eles não se submeteram. Ele trouxe os dois de volta dos mortos, e agora eles o servem. O rei dragão de gelo foi usado para mover soldados pelo ar, e em um ponto ele serviu como uma montaria para a Papa Neia Baraja. Os gigantes de gelo que viviam naquelas montanhas se renderam pouco depois. Aura disse com um sorriso. Mare desenrolou-se ainda mais. Aqui é Restize, meu mestre está em paz com sua família real agora, e atualmente está conquistando o país. Restam apenas 2 cidades agora,
e então ambos os exércitos marcharão em sua direção. Ela perguntou, insinuando que havia mais. Os dois chefes dos elfos negros permaneceram mudos, e olharam paralisados para o mundo que eles não sabiam que existia, tal como estava diante deles. O império sob a pedra é onde meu mestre está atualmente, e eles serão adicionados a seus domínios dentro de uma semana. Aura disse enquanto Mari desenrolava o resto do mapa. Você já sabe sobre as colinas Abelion, ele destruiu o imperador demônio, e conquistou toda a região sozinho, e ao reino sagrado de Roble, a rainha de lá ofereceu todo o seu reino a ele como uma província quando a guerra acabar. Isso deixa você. E isso deixa a teocracia Slane, e o reino dos elfos. Já temos soldados lidando com os dois últimos. Então isso levanta a questão: você se junta a nós ou nós passamos por cima de você? Aura perguntou. Irmã, não seja má, Lord Ains disse para ser legal. Mari disse enquanto voltava a segurar seu cajado ansiosamente. Sim, certo, olhe. Aura disse enquanto olhava para os dois chefes. Realmente não é um mau negócio, estamos orgulhosos de servir nosso mestre, e todos os lugares que ele assumiu estão em melhor situação. Acho que agora que você viu o pau, eu deveria lhe mostrar a cenoura. Um momento depois, o portal se abriu, e um por um, eles passaram pelo portal. Seria justo dizer que Shindai e Hyla estavam boquiabertos com o que viam ao seu redor. Eles ouviram falar de cidades, sabiam o que eram cidades, mas em suas mentes as imaginavam de forma muito diferente. Sem nada com que comparar, eles viam as cidades como grandes acampamentos, mas não era isso. Bem-vindos a Irrantel. Aura disse com os braços abertos enquanto se virava com um sorriso. Este é o fruto do trabalho do rei feiticeiro. Ela disse. Um aviso, vê essas coisas. Ela disse, apontando para um cavaleiro da morte. Isso é impossível de derrotar, e se você sacar uma arma aqui, eles vão te derrubar. Esta é a cidade mais segura do mundo, há centenas dessas coisas por aqui, nenhum exército no mundo poderia se comparar. Aura e Mari começaram a caminhar pela rua, com Shindai e Hyla seguindo, e olhando tudo como caipiras, e o cheiro de comida rica encheu o ar, e Hyla ficou com água na boca. Irmã, você esqueceu. Mari disse. Aura balançou a cabeça. Ah, sim, enquanto você estiver aqui, você receberá o tratamento VIP, vou lhe mostrar o local, mas se você vir algo que deseja que está à venda, nós conseguiremos para você como um presente de boa vontade, mas absolutamente nada de pegar coisas, e não devemos forçar ninguém a desistir de nada. Os direitos de propriedade são fortemente protegidos aqui. Entendeu? Ela disse com firmeza. Sim, mas que cheiro é esse? Hyla perguntou, com água na boca, e Shindai não era diferente. Aura cheirou o ar. Ah, ali. Ela disse. Você está com fome. A dupla assentiu, e Aura e Mari se aproximaram do prédio. Havia um grande pássaro cozido em uma placa pendurada do lado de fora, mesas externas limpas, e uma pequena equipe de humanos indo e voltando trazendo comida e bebidas para os clientes. Poucos minutos depois eles estavam sentados, e Aura havia pedido os pratos especiais. Poucos minutos depois disso, comida bem quente foi colocada na frente deles em tigelas pretas crepitantes, uma seleção de molhos em tigelas pequenas, e um prato médio no qual tinha um pássaro cozido. Os dois chefes começaram a refeição como se fosse a primeira ou a última, não havia nem um pingo de decoro, e eles não se importaram. Aura, pelo menos, achou divertido. Quando terminou, Hyla perguntou: isso poderia ser parte das planícies eternas? Não, este é o reino do nosso mestre, este é o resultado de seu governo, ele traz prosperidade, poder e riqueza para todo o seu povo. Ele considera isso seu dever. Aura disse casualmente. Lord Ains é o governante mais gentil do mundo. Mari disse apaixonadamente. Ele deve ser um chefe verdadeiramente grande. Shindai admitiu. Você gostaria de ver a Guilda dos Aventureiros? Aura perguntou. O que é isso? Hyla perguntou. É para lá que vão aqueles que desejam aventura, que não temem o perigo, para se prepararem, recebem treinamento, equipamentos e apoio, e então saem para o mundo preparados para os riscos, e exploram tudo, descobrem o invisível, o desconhecido, e preenchem os espaços em branco no mapa do mundo. Aura respondeu. Para os cavaleiros das planícies que valorizam lugares abertos, era como perguntar a uma criança se ela queria doce.
Quando a conta foi paga, eles foram direto para a guilda. Para sua surpresa, um humano parecia estar comandando o local, dando instruções a uma equipe composta por um homem lagarto, um anão, um elfo, um meio-elfo e um humano. Ei, Ainsash, tem um minuto. Aura perguntou, gritando ao entrar pela porta. Irmã, Mare disse envergonhado com o quão barulhento sua irmã estava falando. Com licença. Ainsash disse com uma reverência educada. Sim, Aura, Mare, o que posso fazer por vocês? Ele perguntou, então viu os convidados atrás deles. Oh, esses são novos aventureiros? Ele perguntou calorosamente. Não, estes são chefes das tribos dos Elfos Negros nas planícies ao sul do Império Sob a Pedra. Estamos fazendo um tour com eles. Ela disse com uma voz de diversão passageira. Entendo, bem, o que posso fazer para ajudar? Ele perguntou. Mostre a eles o equipamento que damos aos aventureiros, e talvez a masmorra, deixe-os fazer alguns exercícios básicos, e ganhar algumas fichas para que possam conseguir algo para si mesmos. Aura disse, passando as instruções. Certamente. Ele disse. Presumo que vocês dois já tenham habilidades substanciais, então começaremos na dificuldade. Bem, na dificuldade platina, podemos fornecer o equipamento apropriado para isso, ou vocês querem entrar como estão? Ele perguntou aos dois. Hyla e Shindai pareciam incertos. Você é o especialista aqui, seguiremos seu exemplo. Isso é novo para nós. Shindai disse diplomaticamente. Poucos minutos depois, eles estavam usando equipamentos criados com runas, destinados a aventureiros de platina, e olhavam um para o outro, atordoados e incrédulos. Você dá isso? Dá isso aos seus aventureiros? Shindai perguntou, a incredulidade estava se tornando seu estado padrão, e Hyla não era diferente. Não exatamente, eles merecem. A masmorra pela qual você está prestes a passar tem como objetivo ultrapassar os limites de sua habilidade, para garantir que nossos aventureiros alcancem seu pico sem morrer. À medida que completam as corridas nas masmorras, eles ganham essas fichas. Ele disse, e tirou algumas coisas que pareciam moedas, carimbadas com a mesma insígnia fora da própria guilda de um lado, e o nome da cidade do outro. Elas podem ser trocados por equipamentos cada vez melhores, e dessa forma eles sempre terão equipamentos adequados às suas habilidades. Dentro da masmorra estão observadores mortos-vivos, eles usam faixas vermelhas nos braços, estão lá para garantir que você não morra. Incrível! Hyla disse suavemente. Eu perdi muitos guerreiros antes de seu tempo, aqueles que tinham grande potencial, que poderiam ter se tornado lenda se tivessem vivido, mas uma flecha no ar não se importa com o potencial ou com o destino, e quando perfura o coração, e os envia para as planícies eternas, então esse é o fim do que eles poderiam ter sido. Ela disse com pesar, e olhou para Ainsash enquanto ele dizia por sua vez. Eu sei. Antes de Sua Majestade, vi tantos, muitos jovens, com olhos brilhantes, e entusiasmados, cheios da força, e do vigor da juventude, ansiosos por sair, e deixar a sua marca no mundo. Só para termos o azar de encontrar o inimigo errado na hora errada, antes que eles estivessem prontos, e nós os perdemos, eles se foram, e não podemos recuperá-los. Sua Majestade, em sua sabedoria impossível, viu uma maneira de quebrar esse ciclo. Agora não perdi ninguém, mas meus aventureiros continuam a ficar mais fortes. Agora temos 3 equipes de adamantita. Se você não sabe, isso é o máximo que nossas classificações vão. Um aventureiro de adamantita está no reino dos heróis lendários. Antes de Sua Majestade, eles eram praticamente inexistentes. Um único país pode ter 1 ou 2, mas agora só esta cidade tem 3. Ele nutre talento, potencial e riqueza, e nunca conheci ninguém que estivesse em situação pior sob suas leis. Hyla olhou para Aura. Estou convencida, quero experimentar esta masmorra primeiro, ganhar um item ou 2, mas estou convencida. Vou submeter minha tribo a Shindai. Se eles protestarem, vou me casar com ele para cimentar o vínculo irrevogavelmente. A voz de Hyla era ousada e confiante, não havia dúvidas de que ela estava fazendo a coisa certa. Ela olhou para Shindai, desafiando-o a contestar. Vou deixar que você, e minha única esposa atual definam esses termos, é um direito dela, mas seu povo será o meu povo, e meu povo será o seu povo, e cavalgaremos pelas planícies juntos. Ele disse com confiança enquanto pegava a mão dela. Contanto que seja feito,
mas com quem teremos que lidar a seguir? Aura perguntou. O próximo normalmente seria um problema. Shindai disse. Mas se você nos fornecer armas e cavalos celestiais, com nosso atual crescimento repentino, poderemos cuidar deles com facilidade. Você está falando sobre a tribo Cavalo Esfolado, não é? Hyla perguntou. Eu estou. Ele disse. Nome esquisito. Aura disse com desdém. Eles esfolam seus cavalos. Mare perguntou com um olhar de desgosto. Não, eles esfolam seus inimigos, e então colocam as peles sobre seus cavalos. Os cavalos acabam parecendo que eles próprios foram esfolados. Sua equitação é incomparável, eles são uma tribo grande, e podem recrutar 10.000 cavaleiros. Eles também têm laços estreitos com a teocracia Slane, ou melhor, eles tinham. A teocracia lhes forneceu armas, armaduras, e apoio para derrubar a tribo Mangual Vermelho há alguns anos. O que aconteceu com eles? Aura perguntou com uma leve curiosidade. A tribo do Mangual Vermelho? Hyla disse. Eles foram bastante reduzidos, metade de seu número foi morto. Se os anões negros comprassem elfos negros como escravos, tenho certeza que muitos teriam sido vendidos, mas eles parecem ter decidido que somos quase iguais ou simplesmente não é prático comprar um escravo que só precisa correr alguns quilômetros para estar seguro se puder sair. Não faço ideia, vendemos muitos escravos para eles ao longo dos anos, mas nenhum desde que as coisas mudaram nas colinas Abelium. Ela disse casualmente. Então, vamos experimentar essa coisa de masmorra. Ela disse com um sorriso. Uma hora depois, ela e Shindai estavam cansados, doloridos e maltratados, mas com uma pequena ajuda de outra pequena equipe de aventureiros que tinham visto antes, eles entenderam a essência da masmorra e começaram a percorrê-la com o grupo. A equipa multiétnica mostrou-se muito capaz e bastante disposta a ajudá-los a compreender o que deveriam fazer e como. Verificações de armadilhas, caça ao tesouro, eram novidades neste ambiente, e eles, dito de forma gentil, não eram muito bons nisso. No entanto, eles eram chefes dos elfos negros, e o combate era natural, mesmo que eles preferissem fazê-lo a cavalo. Eles gostaram tanto neste contexto, no entanto, que percorreram a masmorra várias vezes, e acumularam fichas suficientes para trocar por alguns itens. A masmorra em constante mudança era uma fonte de fascínio, com as paredes e vestiários móveis, e compreenderam prontamente como isso poderia beneficiar o treinamento de um guerreiro, e aprimorar seus instintos. Quando eles finalmente saíram, e voltaram para o salão da guilda, eles seguraram fichas o suficiente para que Shindai pudesse adquirir um anel de sustento, e Hyla comprou botas de maior agilidade. Isso ainda deixou várias fichas sobrando que não eram suficientes para nada. A dupla olhou para as fichas com relutância. Entregue isso para a próxima equipe entrar, eles ficaram para fazer de novo, mas nos ajudaram a entender, não se diga que a tribo Águia Morta não paga suas dívidas. Hyla disse, e os entregou a Ainzash. Dê a eles minhas peças sobressalentes também, se eu puder voltar a este lugar, gostaria de fazer isso de novo, e vou recuperá-las. Shindai disse, e entregou o seu também. Há mais alguma coisa que devemos fazer antes de irmos? Hyla perguntou com uma expressão de zelo de convertido em seus olhos. Peguei ela. Aura pensou com satisfação. Só uma coisa, por favor, siga-me. Ela disse, e uma hora depois eles estavam diante de um enorme edifício de 4 colunas de mármore liso e puro. O que é isso? É um salão dos deuses. Hyla perguntou suavemente. Shindai duvidava que fosse isso, mas com a boca aberta em descrença, ele não conseguia sugerir mais nada. Não, é um museu de arte. Mare respondeu. Sim, eu não sou muito fã dessas coisas, Mare, você leva eles, quero uma bebida, já volto. Aura disse. Ok, irmã. Ele disse. Para que serve? Shindai perguntou. Os museus são para onde vão lindas pinturas, estátuas, e outras coisas, e então qualquer um pode ir vê-los. Mare respondeu enquanto Aura se afastava. A dupla de elfos negros entrou atrás de Mare, e quaisquer dúvidas sobre a utilidade do lugar desapareceram. Pinturas intrincadas de demônios, anjos de aparência estranha, monstros, deuses, cenas da natureza, esculturas de formas idealizadas de beleza física, eram um ataque aos seus sentidos, sim, mas era muito mais. Também agrediu a sua compreensão do mundo, mas mesmo isso foi menor em comparação com qualquer outra coisa. Algo muito mais importante.
Isto foi um ataque ao seu orgulho como povo. Que outros criaram essas obras de arte, e as compartilharam com o mundo, mas suas tribos foram confinadas a uma pequena região enquanto outros viajaram pelo próprio mundo enquanto criavam objetos de magnificência incomparável. Foi uma afronta para ambos, para eles, e para todas as tribos. Mário os levou de um lugar para outro, explicando que alguns eram peças originais desta cidade ou de algum outro lugar sob o governo do rei feiticeiro, mas outros eram réplicas de sua coleção particular. Não havia espaço para dúvidas. Quando o passeio terminou, Hila tinha apenas uma pergunta. Se todas as nossas tribos se unirem, se oferecermos nossos serviços ao rei feiticeiro, ajudarmos em sua guerra contra nosso inimigo comum, poderíamos ter feito, e fazer isso? Ela perguntou. Mari assentiu do jeito ansioso que sempre fazia. Ele diz que não saberá o seu valor até que você mostre, então não devemos destruir ninguém que não seja necessário. Vamos voltar, precisaremos planejar como trazer ou derrubar a tribo Cavalo Esfolado. Shindai disse, e Hila assentiu enfaticamente. Sim, vamos. Ela disse. Aura estava esperando por eles quando saíram do prédio. Você fornece os meios em armas ou riqueza, e cavalos celestiais, nós lhe daremos as tribos, todas elas. De uma forma ou de outra. Hila disse enquanto desciam as escadas. Durma esta noite e quando chegar em casa, você terá tudo o que precisa pela manhã. Aura disse, e abriu o portal. Shindai e Hila passaram por isso, desta vez nenhum deles estava nem um pouco hesitante.